mistério da maçonaria é o principal ingrediente do novo sucesso do escritor Dan Brown, O Símbolo Perdido. O autor do mega sucesso O Código da Vinci contou ao Fantástico que no livro anterior ele pergunta o que aconteceria se Jesus não fosse divino, mas apenas um profeta. No novo romance, a questão é se o ser humano teria poderes divinos, uma ideia que, segundo ele, vem da maçonaria. Toda a trama, cheia de peripécias, perseguições e surpresas, se passa num domingo à noite em Washington, a capital americana, uma cidade cheia de símbolos da maçonaria. Alguns são bem evidentes, como o obelisco, símbolo da divindade, encimado por uma pirâmide que representa a evolução do ser humano. A influência dos maçons se refletiu na criação da Biblioteca do Congresso Americano, hoje a maior do mundo. Um dos momentos mais emocionantes do livro é quando os heróis entram aqui no salão de leitura da Biblioteca do Congresso Americano, descrito como o salão mais bonito do mundo. Eles estão fugindo de uma equipe da SWAT e se escondem entrando por esta porta. A República Americana foi criada por um grupo de maçons, entre eles Benjamin Franklin, John Adams e o primeiro presidente George Washington. Nós fomos a um dos templos da maçonaria na cidade, onde os murais mostram o fundador da nação com o avental de pedreiro dos maçons, lançando a pedra fundamental do Capitólio, o prédio do Congresso Americano. The Great Seal of the United States contains what's called the unfinished pyramid. Dan Brown lembra que o símbolo mais sagrado da nação, que está nas notas de dólar, é a pirâmide da maçonaria, encimada por um olho, que simboliza a sabedoria. As a symbol that, Segundo o escritor, a pirâmide, incompleta, sem o vértice, é um símbolo de que o ser humano e o país nunca estão prontos, sempre podem se aperfeiçoar. to become more perfect, to better yourself. There is a great Dan misunderstanding. Brown destaca que, ao contrário do que muitos acreditam, os Estados Unidos não foram fundados como uma nação cristã. Founded a Christian nation. The forefathers were deists. Os fundadores eram maçons, que seguiam o deísmo, uma religião universal, que usa os símbolos de todas as crenças e acredita que todos os homens nascem iguais, com direito à liberdade de culto. Would bring together freedom of religion. Sobre o altar do templo maçom estão os livros das principais religiões. Não só a Bíblia cristã, como a Torá dos judeus, o Corão dos muçulmanos e as escrituras de outras tradições. O salão deste templo, na capital americana, é o cenário da cena final do livro de Dan Brown e certamente será recriado com muito mais colorido quando o filme for feito. O templo é exatamente como Dan Brown descreve. Ali no fundo, o trono, onde se senta o grande comandante soberano da ordem. Aqui, o altar, em torno do qual se realizam os rituais secretos. Mas os maçons negam que o iniciado tenha que tomar sangue de uma caveira, como Dan Brown conta no livro. Segundo eles, isso é só imaginação do autor. In the same way that a Christian doesn't drink the O escritor diz que, na verdade, os maçons usam vinho em vez de sangue, mas insiste que a caveira é usada no ritual da quinta libação, is called the fifth libation, and that's been around descrito num livro por um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos, John Adams. by President John Adams. O templo é a sede do rito escocês da maçonaria, uma corrente fundada nos Estados Unidos, a qual pertenceram 15 presidentes americanos. O último foi Gerald Ford, nos anos 70. Os líderes são mestres no grau máximo, 33 has an enormous 33. Segundo Dan Brown, esse é um número místico, a idade de Cristo ao ser crucificado e o número de vértebras da nossa coluna vertebral. that we have in our back. Muitos, em especial os fundamentalistas cristãos, atacam a maçonaria como um culto satânico. Mas Dan Brown insiste que os símbolos e rituais da maçonaria não são sinistros nem malignos. Pelo contrário, They have meaning. And language significam makes tolerância religiosa e espiritualidade universal. Para Dan Brown, o importante é que as pessoas procurem entender os símbolos e as crenças dos outros e tenham menos preconceitos. start to eradicate some of that prejudice. Aqui no Brasil, estima-se que existam 150 mil maçons frequentando templos como este, no Rio de Janeiro,
todos com uma grande missão. Promover a fraternidade humana. Mas eles não vão aparecer agora, diante das câmeras. E a maçonaria, acima de tudo, ela é discreta. O grão-mestre desta loja maçônica explica: apenas os iniciados podem participar dos rituais secretos que acontecem neste salão, repleto de símbolos. E não é qualquer um que entra nessa irmandade. Ele precisa ser apresentado. Ele se compromete com a maçonaria a ser um cidadão útil à comunidade onde ele está vivendo. Útil a si, útil à sua família, útil à sociedade. Uma vez aceito, o aprendiz de maçom aprende códigos valiosos. O maçom é identificável em qualquer lugar do mundo. Se um maçom estiver perdido em Xangai, sem dúvida alguma, em pouco tempo, vai chegar um maçom nacional para perguntar a ele: o senhor está com alguma dificuldade? Posso lhe ajudar? Com sua filosofia libertária, a maçonaria tem influenciado grandes eventos da nossa história. A própria proclamação da independência, a liberdade dos escravos e tantos outros, a proclamação da República. Entre os maçons mais influentes estariam Dom Pedro I, Tiradentes, José Bonifácio, Duque de Caxias e uma longa lista de presidentes, como Marechal Deodoro, Epitácio Pessoa e Washington Luiz. Qual é a doutrina da maçonaria dita com simples palavras? É aprimorar o gênero humano para que todos nós um dia possamos nos considerar seres humanos pertencentes a uma mesma e única humanidade.